vamos falar um pouquinho sobre resumo, né? Sobre as definições, finalidades, formatações e particularidades do resumo, e vamos trabalhar o resumo numa questão do vestibular da Universidade Federal do Paraná de 2017. Então, o resumo é um gênero textual discursivo, né? A finalidade do resumo é dar informações básicas sobre um texto, quer objetivando informações, auxiliando um aluno em estudo teórico, quando ele faz o resumo para realizar um estudo teórico, informando um leitor prévio sobre o conteúdo de um texto, de um trabalho acadêmico. Então, o resumo ele tem diferentes funções. Não é? Ele pode ser indicativo, ele pode ser informativo, ele pode ser crítico, né? Indicativo quando ele apenas indica pontos principais de um documento, informativo quando ele quer informar questões específicas para um leitor, finalidade, metodologia, resultado de um estudo, por exemplo. Crítico quando ele é redigido por especialistas que estão tratando de uma temática específica que é abordada naquele conteúdo resumido, né? A leitura de um resumo indicativo ou informativo, ela exige determinadas atitudes, né? Um mapeamento de itens que podem ser feito mais ou menos dessa maneira aqui. Pensar em que gênero pertence o texto, que assunto ou tema o texto aborda, né? Focalizar o assunto ou tema desse texto, buscar ali tese ou afirmação que o autor do texto defende ou demonstra ou comprova, né? Buscar ali argumentações, explicações, discussões, e a que conclusão o texto chega. Um resumo bem elaborado, ele tem algumas características, não são sempre as mesmas, mas geralmente tem essas características, né? Ele apresenta de forma sucinta, objetiva um assunto, né? Ele é seletivo, ele não se preocupa com repetição, porque geralmente um texto ele apresenta a ideia e ele vai desenvolvendo essa ideia e acaba repetindo, né? Ele vai direto no ponto, seleciona o mais importante. Ele evita transcrição, ele não faz cópia do texto, né? Ele às vezes cita o autor, ele apresenta esse autor do texto entre aspas, né? Ele apresenta as ideias de ordem diretas, ele apresenta os fatos em ordem direta, ele emprega uma linguagem clara, ele tem sempre que optar por palavras e expressões mais curtas, não desenvolve palavras longas ou adjetivos, advérbios que alonguem a compreensão de uma expressão, né? Geralmente são escritos de forma impessoal, são compostos por frases curtas, diretas, interligadas, não elenca as frases, coloca uma ao lado da outra. Ele deve ser precedido de referência bibliográfica quando for necessário, né? Antes de iniciar um resumo, a gente deve identificar qual o objetivo daquela produção, né? De preferência, esse resumo vai ter um terço do original. Por exemplo, aqui na questão do vestibular da Universidade Federal do Paraná, uma questão discursiva, ele solicitou que fosse realizado um resumo, né? Um resumo entre 10 e 15 linhas, respeitando as características do gênero textual, né? Apresentando as bases de comparação que o autor faz no texto, de preferência escrito com as suas próprias palavras. Então aqui a gente pode utilizar um pouco dessas ideias que foram vistas sobre resumo. A primeira coisa é a leitura atenta desse texto que vai ser resumido, né? E a segunda coisa é pensar em que objetivo tem esse resumo. Aqui na questão do vestibular de 2017 está dada a questão e o objetivo que você tem que ter com esse desenvolvimento de resumo, certo? Então vamos lá. O texto é uma janela para o mundo, está no guia de escrita, né? Provavelmente aí um texto didático, né? Mas vamos ler o texto. Escrever não é um ato natural, como observou Charles Darwin. O homem tem uma tendência instintiva para falar. Basta ver o balbucio de nossas crianças pequenas, ao passo que criança alguma tem tendência instintiva para cozinhar, preparar infusões ou escrever.
A palavra falada é mais velha do que a nossa espécie. O instinto para a linguagem permite que as crianças engatem em conversas articuladas anos antes de entrar na escola. Mas a palavra escrita é uma invenção recente que não deixou marcas em nosso genoma e precisa ser adquirida mediante esforços ao longo da infância e depois. A fala e a escrita diferem em seus mecanismos, é claro, e essa é uma das razões pelas quais as crianças precisam lutar com a escrita. Reproduzir os sons da língua com um lápis ou com um teclado requer prática. Mas a fala e a escrita diferem também de outra maneira, o que faz da aquisição da escrita um desafio para toda a vida. Mesmo depois que seu funcionamento foi dominado, falar e escrever envolvem tipos diferentes de relacionamento humanos, e somente o que diz respeito à fala nos chega naturalmente. A conversação falada é instintiva, porque a interação social é instintiva. Falamos às pessoas com quem temos diálogo. Quando começamos um diálogo com nossos interlocutores, temos uma suposição de que já sabem do que poderíamos estar falando. Estão interessados em aprender e durante a conversa monitoramos seus olhares, expressões faciais e atitudes. Se eles precisam de esclarecimento ou não conseguem aceitar uma afirmação ou têm algo a acrescentar, podem interromper ou replicar. Não gozamos dessa troca de feedbacks quando lançamos ao vento um texto. Os destinatários são invisíveis e imperscrutáveis e temos que chegar até eles sem conhecê-los bem ou sem ver suas reações. No momento em que escrevemos, o leitor existe somente em nossa imaginação. Escrever é, antes de tudo, um ato de faz de conta. Temos que nos imaginar em algum tipo de conversa, ou correspondência, ou discurso, ou solilóquio, e colocar palavras na boca do pequeno avatar que nos representa nesse mundo simulado. Então aqui está o texto que vai ser resumido. O que a gente tem que pensar é que existe, nesse texto aqui, 3 parágrafos. Então, se existem 3 parágrafos, existe em cada um desses parágrafos uma ideia principal que foi desenvolvida. Então, na segunda leitura do texto, a gente vai marcar essa ideia principal que foi desenvolvida, Então, aqui no primeiro parágrafo, a ideia principal é que escrever é um ato não natural, A palavra escrita é uma invenção recente. Essa é a ideia principal do primeiro parágrafo. O segundo parágrafo apresenta uma outra ideia principal que desenvolve a primeira ideia. A fala e a escrita diferem em seus mecanismos. A aquisição da escrita é um desafio para toda a vida. Essa é a mensagem principal do segundo parágrafo. No terceiro parágrafo também tem uma ideia principal. Não gozamos dessa troca de feedbacks quando lançamos ao vento um texto, certo? Que feedback? O feedback apresentado no parágrafo anterior, porque há um desenvolvimento de ideia do primeiro para o segundo para o terceiro parágrafo. Então, nessa segunda leitura, nós fazemos essa percepção. Talvez fizéssemos mais uma ou 2 leituras para ter mais clareza desses pontos que eu coloquei aqui. Mas aqui a gente já percebe isso, ok? Então, feito isso, a gente pode listar as principais ideias ali com as próprias palavras do texto, desenvolvendo essa questão. Então, escrever não é um ato natural. A palavra escrita é uma invenção recente que não deixou marcas em nosso genoma e precisa ser adquirida mediante esforço ao longo da infância e depois. A fala e a escrita diferem em seus mecanismos. Falar e escrever envolvem tipos diferentes de relacionamento humanos. A conversação falada é instintiva, porque a interação social é instintiva. Quando começamos um diálogo com nossos interlocutores, temos uma suposição de que já sabem do que poderiam estar interessados em aprender e durante a conversa monitoramos seus olhares, expressões faciais e atitudes. Não gozamos dessa troca de feedbacks quando lançamos ao vento um texto. Os destinatários são invisíveis e temos que chegar até eles sem conhecê-los bem ou sem ver suas reações.
Escrever é, antes de tudo, um ato de faz de conta. Então, são essas as ideias principais dos parágrafos que a gente retirou. E com essas ideias, a gente desenvolve o texto de resumo, levando em consideração as dicas que são dadas ali em relação a como deve ser escrito esse texto. Então, ele tem que ter entre 10 e 15 linhas, né, apresentar as bases de comparação e ser escrito com as próprias palavras, sem copiar trechos do texto original, ok? Então, um exemplo possível de resumo seria esse aqui, seguindo a lógica do que foi observado aqui ao longo da nossa conversa, ok? Ficaria da seguinte maneira: a escrita não é algo natural aos homens. É uma intervenção contemporânea, é uma invenção contemporânea e não foi dominada pelas gerações de forma que nascêssemos predispostos a escrever só por conviver com pessoas que escrevem. Precisamos ser ensinados para aprender a escrever e sempre estaremos aprendendo nesse quesito. Dessa forma, falar e escrever são coisas diferentes, exigem formas diferentes de serem realizadas e envolvem diferentes modos de se relacionar. Falar é mais próximo às nossas características instintivas e conta com a facilidade do contato por meio dos sentidos, ou auditivo e visual, ou visual. E quando falamos, sabemos que estamos trocando diretamente com o outro. Já no caso da escrita, essa situação muda. Nunca temos certeza quem é o nosso interlocutor e como ele está nos lendo. Temos que fazer de conta que o outro está ali e de quem seria esse outro. Então, por hoje é só. Falamos um pouco de resumo. Espero que vocês tenham entendido o que foi transmitido aqui, ok? Afinal de contas, a gente está numa conversa, mas que é muito mais próxima de uma escrita, né? Porque eu não sei quem são vocês e como é que vocês estão me lendo. Mas tudo bem, fica assim. Ficamos assim por hoje. Um abraço, até a próxima.